Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Vamos falar hoje sobre um assunto um tanto quanto delicado. Glória a Jesus. Apocalipse 6, versículo 1. Aqueles que acharam, por favor, digam amém. Amém. Está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como fosse voz de trovão: Vem! Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e uma medida, e ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e um cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Até aqui. Por favor, não feche a sua Bíblia. Fica com ela aberta, para que você possa acompanhar comigo a exposição da palavra e se certificar do que está sendo pregado aqui, a palavra de Deus. Meus irmãos, o texto que foi lido, ele é mais simples do que nós imaginamos. Embora muitas vezes, quando nós abrimos o livro de Apocalipse para ler, nós lemos ele às vezes de maneira equivocada, de maneira literal, esquecendo que o livro de Apocalipse ele é um livro muito simbólico. Ele é um livro cheio de símbolos. E nós devemos ter muito cuidado quando nós vamos ler o livro de Apocalipse. Porque se nós pegarmos ele ao pé da letra, nós vamos achar que Cristo tem 7 chifres e 7 diademas, que ele é um bicho deformado, mas ele não é. Aleluia. Ele é lindo, ele é perfeito. A linguagem usada em Apocalipse é uma linguagem simbólica, para falar de algumas coisas. E nós devemos ter muito cuidado com os números, com os anos. Obrigado, querido. Com a quantidade de pessoas. Por quê? Porque no passado muitas pessoas pegaram esses números de Apocalipse, os 7, os 70, os 144 mil, o 1000, essas numerações simbólicas, e começaram a tentar desvendar enigmas, começaram a navegar nos mistérios que Cristo não quer que nós
procuramos andar nesses caminhos. A gente começa a andar nesses números, nesses símbolos, e daqui a pouco vamos começar a tentar adivinhar quando Cristo vai voltar. Vamos começar a tentar adivinhar quando algumas coisas irão acontecer. E quando Cristo, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Ele vai prometer o Espírito Santo, os discípulos vão perguntar para Ele: é nesses dias que tu restaurarás Israel? E Cristo vai dizer para eles: não vos compete saber tempos ou épocas. Não vos compete saber tempos, cronos ou kairos, que as coisas devem acontecer. Ou seja, o próprio Cristo disse que aquele dia e aquela hora só o Pai sabe. Não compete a nós especularmos tempo, horas, ou cronos, ou kairos, ou tempos oportunos, ou épocas, que Cristo há de fazer tais coisas. E nós acabamos nos perdendo na revelação do Apocalipse. Enquanto, se nós olharmos, entendermos que esses números, esses símbolos, são coisas determinadas, coisas específicas. Pode ver, irmãos, que esses números usados em Apocalipse, eles são números perfeitos, são números completos, números determinados, para um tempo, para uma hora, para um número específico de pessoas ou épocas. Mas essa não é a questão da mensagem nessa noite. Eu gostaria de expor nessa noite e falar com vocês sobre o tema Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu bem que gostaria de falar sobre todos os 7 selos, mas acho que eu não teria tempo suficiente, porque o 6º e o 7º selo, eles são tanto quanto complexos. Eu precisaria de mais tempo para falar sobre eles. Mas eu gostaria de chamar você para o texto que foi lido. Você e eu bem sabemos que o Apocalipse, ele nasceu já num parto de dores. A revelação vem a João 30 anos depois da morte do apóstolo Paulo por decapitação em Roma. Também do apóstolo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. No tempo em que a revelação do Apocalipse vem para João, a igreja estava sendo perseguida de forma truculenta, com requintes de crueldade. O imperador que mandou João para então a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, se chamava Domiciano, conhecido também como Segundo Nero, por causa da crueldade com que ele perseguiu a igreja. Esse homem foi o primeiro homem a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Ele queria um status de divindade. E todo cristão não adora nada, não imagem nem homem a não ser Deus. Então, ele pega o apóstolo João, e a história vai dizer que ele joga ele dentro de um tanque cheio de azeite fervendo. Só que Cristo tinha algo especial com João. Ele era o discípulo amado, ele é o único que não morreu pela espada. Ele foi o único que morreu por causas naturais. Ele jogou o apóstolo João num tanque fervendo, cheio de azeite. E quando ele vê, esperando gritos, ele vê João se levantando do tanque, como se estivesse tomando um banho em umas águas termais. Ninguém pode tocar naqueles que Deus protege. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nada foge do controle de Deus. Os inimigos, o diabo só pode ir até onde Deus sabe, onde Deus permite. E Ele sabe de tudo, Ele é o dono de todas as coisas. Ninguém pode tocar em um fio do seu cabelo sem que Deus permita ou saiba.
Não pode. Todas as vezes que o diabo quis tocar em Jó, ele teve que pedir permissão. E ele disse: vai lá e faz isso, só não toca nisso. E João está lá, na ilha de Patmos, abandonado. Domiciliano, com certeza sua intenção era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus na terra. Mas quando ele pensava ter calado a última voz do apóstolo na terra, ele abriu para ele as portas do céu. Porque enquanto as portas se fechavam na terra para João, Deus lhe abria os céus e lhe dizia: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas não que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer. Glória a Deus. É importante, irmãos, entendermos que Apocalipse se passa após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, até a sua volta. Ele começa quando Cristo sobe e irá se consumar na sua vinda gloriosa. E essa é a nossa esperança. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver Cristo subindo. E João nos revela, no capítulo 5, o Cordeiro chegando ao céu. E João vai ver um livro. Ele vai ver um livro. E esse livro é o livro da história. E ele vai ver esse livro, e ele vai perceber que ninguém era digno de abrir aquele livro. Ninguém era digno sequer de olhar para aquele livro. E João começa a entrar em desespero. E ele chorava muito, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que um ancião colocou a mão no ombro dele e disse: não chores, João. Não chores, João. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja Deus, porque Ele venceu. E se nós estamos aqui hoje, não é por causa de um Cristo vencido, derrotado. Nós estamos aqui por causa de um Deus que triunfou sobre a morte e o inferno. Um Deus que tem olhos como chama de fogo. As suas vestes são brancas, os seus cabelos são brancos como a lã branca. No seu peito um cinturão de ouro. Os seus pés são como latão reluzente. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Esse é o Cristo da glória, o Cristo que triunfou, um Cristo vencedor. E por Ele nós estamos aqui para render glória e aleluia. E o Cordeiro agora tem o livro nas mãos. E no versículo 1 ele vai começar a desatar os selos. Olha o versículo 1. E viu quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! E vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus irmãos, é um fato que esses 2 versículos, ou melhor, este versículo, é um dos mais difíceis de se interpretar em toda a Bíblia Sagrada. Alguns vão dizer que esse cavaleiro branco é o anticristo. Porém, há algumas dificuldades para nós aqui de aceitarmos isso. Por quê? Por causa das características desse cavaleiro. Um cavalo branco. E a cor branca na Bíblia Sagrada, ela não pode ser atribuída nem ao diabo e nem ao anticristo.
Porque todas as vezes que vai falar de trono branco, cavalo branco, vestes brancas, vai falar de santidade, de pureza, de glória, de honra. No capítulo 19 é ele quem vem montado sobre um cavalo branco. É ele quem está sentado lá em Apocalipse 20, Eduardo, assentado num trono branco para julgar. E esse Deus é santo. Alguns vão dizer que esse cavaleiro que sai andando, que sai nesse cavalo branco, é o Evangelho. Talvez possa ser, mas acredito que a melhor interpretação é que esse cavaleiro branco é o próprio Cristo e a sua palavra triunfando. Por quê? Porque ele vai dizer que ele saiu vencendo e para vencer. Embora o anticristo, quando ele venha vencendo, ele não irá vencer. Ele pode sair vencendo, mas ele será derrotado. O único que veio vencendo e irá vencer é o Cristo Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor Jesus. E quando ele vem, e até hoje nós podemos comprovar isto, porque são mais de 2000 anos de cristianismo, perseguição de todos os lados, ateus, filósofos tentando derrubar o cristianismo, e até hoje não conseguiram, porque a palavra de Deus e o Evangelho, ele veio vencendo e não pode ser vencido. Podem passar céus e terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Cristo veio e venceu. O cavalo branco, ele sai vencendo. E é importante nós entendermos que cada cavalo que sai, ele é consequente um do outro. Olha o segundo selo, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi lhe dado que tirar a paz do mundo e da terra, para que os homens matassem uns aos outros. E também foi lhe dado uma grande espada. Os estudiosos, os historiadores vão dizer que a história da humanidade é a história das guerras. Desde o começo dos nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, nós vamos ver guerras em todos os cantos do mundo. Mas esse cavaleiro, ele não fala apenas de uma guerra na questão de todo o mundo, mas em questão também concentrada à igreja. Fala de uma perseguição à igreja. Nós vamos ver Nero, que colocou fogo em Roma no ano 67. E por causa da sua megalomania, ele queima Roma e tenta fazer ela do zero. Nero era um homem louco. Os historiadores vão dizer que ele colocou fogo em Roma e subiu na torre de Mecenas, vestido de ator, e tangia sua lira, enquanto a cidade inteira de Roma queimava. Quando o fogo parou, 10 dos 14 bairros de Roma haviam sido devastados pelas chamas. E Nero ali arrumou uma boa desculpa para culpar os cristãos e os judeus, porque o restante que não foi queimado era densamente povoado por judeus e cristãos. E ali então começa uma perseguição implacável contra a igreja. Só na inauguração do Coliseu, mais de 10.000 cristãos foram mortos com requintes de crueldade, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfomeados devorarem, para os gladiadores matarem. Era uma carnificina. A noite de São Bartolomeu na França,
quando mais de 70 mil cristãos foram queimados e mortos por causa do testemunho de Jesus. Olha o histórico das guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, guerra não sei do que. Cristãos ainda morrem até hoje. Talvez você não saiba, mas tem milhares de irmãos morrendo aí fora. E aqui no Brasil ainda também tem perseguição, mas é uma perseguição silenciosa. Mas tem irmãos nossos morrendo por aí, talvez você não saiba. É guerras e rumores de guerra. Mas eu convido a você também a olharmos o terceiro selo no versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Lembra que eu falei que um cavaleiro é consequência do outro? O evangelho vem vencendo e a perseguição vem atrás. Vem as guerras, e a consequência da guerra é crise, é fome, é pobreza. Olha o coronavírus. Olha a quantidade de pessoas desempregadas, passando necessidade. E o que eu acho interessante é que ele vai usar o termo aqui: não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, só o trigo e a cevada. Trigo e cevada aqui são produtos da classe baixa, do povo simples, do povo trabalhador. É um produto mais acessível, que todo mundo precisa. E quando ele fala que vai falar de uma medida de trigo por 1 denário, ele vai falar que é a mesma coisa que você trabalhar um dia inteiro para conseguir comprar apenas o suficiente para você comer. Só que daí também a palavra de Deus vai dizer: não danifiqueis o azeite nem o vinho. Azeite e vinho aqui são símbolos de produtos da burguesia, da nobreza. Você já parou para pensar que toda crise ela tem um interesse por trás? Você já parou para pensar que toda crise, quando ela vem, ela ataca sempre os mais pobres? O rico ele sempre fica mais rico e o pobre sempre fica mais miseravelmente pobre. Os poderosos vão continuar ricos, vão continuar no seu luxo, no seu bem-estar. Mas agora o povo mais simples não, o povo mais simples vai ser afetado, vai passar fome. E a gente não precisa nem olhar muito apenas para o coronavírus, é só a gente olhar para a África. É só a gente olhar para os países vizinhos, para a Venezuela. Esse povo que está padecendo. Mas tem um quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Um cavaleiro consequente do outro. Pela mortandade, pela fome. Olha quantas pessoas, a gente não precisa nem olhar muito para o passado. Vamos olhar para hoje mesmo. Olha quantas pessoas morreram no mundo inteiro por causa dessa peste. Olha quantas pessoas as guerras mataram. O comunismo ateu, o nazismo,
Olha para a história da humanidade, olha quantas pessoas vêm morrendo por causa dos interesses egoístas do ser humano. Não se iluda, meu irmão, achando que esses cavaleiros serão libertos nos 45 do segundo tempo da história, não. Eles já estão caminhando sobre a terra. Faz tempo que esses cavaleiros já estão cavalgando, tirando vidas, perseguindo a igreja. E perceba que o cavaleiro da morte vem e o inferno vem atrás, porque a morte vai derrubando, o inferno vai recolhendo. O inferno está sendo povoado, está sendo cheio de pessoas, porque ainda não conheceram a palavra de Deus. Esse evangelho, ele é vencedor. Esse Cristo, ele é triunfante, ele é vitorioso. Prega esse evangelho. Mas eu gostaria de convidar você a olhar para o versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Até quando? Tu não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Até quando? Quem são esses? Quem são essas vozes que clamam diante do trono de Deus? São os nossos irmãos que já se foram. São os nossos irmãos cujo sangue tem sido derramado desde os primeiros tempos. Dos irmãos que têm sido perseguidos, dos apóstolos, da igreja que tem sido morta. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram. Reclamando, né? Está reclamando de ser crente. Está difícil. Está sofrendo uma perseguiçãozinha no trabalho, quer desanimar? Está passando dificuldade financeira, vai abandonar Jesus? Sabe o que eu acho mais lindo? Olha a declaração deles. Até quando? Eles não perguntaram por quê. A gente desanima por tão pouco. Até quando? Olha a resposta. Então a cada um deles foi dada a vestidura branca. Eles disseram que repousasse por um pouco de tempo, até que também
seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, e como igualmente eles foram. Quem é que te disse que você não vai ser perseguido? Quem é que te disse que você não vai ser atribulado? Quem é que te disse que você não vai sofrer perseguição? Quem é que te disse que talvez você não tenha que morrer pelo Evangelho? Meu amado irmão, o maior motivo de eu estar pregando essa mensagem que eu quero criar em você não é um sentimento de medo, mas um sentimento de coragem, de esperança, de fé, para que amanhã ou depois se levante uma perseguição, você não negue o nome de Cristo, porque Cristo te abandonou, porque Cristo não vai vir, mas que quando perseguirem você, quiserem que você blasfeme, você dê um brado heróico de fé e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Glória! Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó Israel. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse. Mateus 24, verso 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está pronto? Você está pronto para ser perseguido? Se colocasse a espada na sua garganta hoje, será que você morreria por Cristo? Ah, mas nós não vamos passar pela grande tribulação. Quem disse? Quem disse? Se os nossos irmãos do passado morreram pela espada, foram torturados, o que faz de nós melhor do que eles? Se coloque de pé, por favor. Sabe o que me consola? É que mesmo no meio desses instantes, nesses momentos difíceis, das perseguições, das lutas, das angústias, eu quero lhe dizer que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A coisa que mais me consola é que quem está com esse livro na mão não é o diabo. Não sou eu que estou com esse livro na mão. Não é o pastor João, não é o pastor Apolo, não é o pastor Sérgio, não é o irmão Joelson. É Cristo quem está com o livro na mão. E sabe o que isso significa? Que Ele tem o controle da história. Nada pode fugir do controle das suas onipotentes mãos. Enquanto os selos são libertos e a história é liberada, a história se encaminha para o juízo do mundo. O mundo está se encaminhando para o juízo, mas a igreja está se encaminhando para a glorificação. Glorifica a Deus, irmãos. Se esses tempos difíceis já estão acontecendo, é porque Cristo está prestes a voltar. Jesus Cristo está voltando. Prega essa palavra. Prega esse evangelho.
Você não precisa saber quando Ele vai voltar. O que você precisa saber é que Ele vai voltar. E o mundo está prestes a ser julgado por Ele. E nós estamos prestes a entrar nas bodas do Cordeiro. Glorifica o Senhor nessa noite. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pela Tua Santa Palavra. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela cruz. Obrigado por ter entregado Teu Filho amado na cruz por nós. Porque é através dele que hoje nós temos essa plena esperança. Nós temos esse brado de vitória. Que nós possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Pai amado. Nós te glorificamos. E nós agradecemos pela perseguição. Como disse o apóstolo Paulo, eu me glorio nas perseguições, nas angústias, nas aflições, porque é tudo por amor a Ti, ó Cristo amado. Pai amado, e quando chegarmos nos momentos mais difíceis, Tu nos dê graça, Tu nos dê forças, para que nós não neguemos o Teu nome, e que se for preciso nós possamos morrer por amor a Cristo. Fique conosco desde agora e para sempre. Amém. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Que coisa linda, canta. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Quem pode adorar? Yeshua, Yeshua. Sinta a presença dele. Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sinta a presença dele. Recebe a glória dele. Ele vem saltando pelos montes buscar a tua noiva. Seja renovado. Aleluia, pelo menos 30 segundos. Eu quero que você solte o melhor glória. Por favor, irmão, não quero pedir você para glorificar porque não precisa, mas eu entendo que Ele merece a tua adoração nesta noite. Então abre a tua boca com coragem e glorifica a Deus. Pelo menos mais 30 segundos. Receba a presença. Ele vem saltando pelo monte e vem buscar a tua igreja. Deixa eu ouvir a voz da igreja, Micael. Yeshua, vamos lá, vai. Yeshua.
Mais forte, dá para melhorar esse coral. Yeshua. Vem saltando pelos montes. Vem fora vocês. Vem saltando pelos montes. Mais forte, irmãos. Jerusalém. Que coisa linda. Meu Deus. Sou tua noiva apaixonada. Te esperando para dançar. De novo, Yeshua. Sua noiva, sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Deixa eu ouvir só a igreja glorificar. Para o violão. Quero ouvir só os instrumentos dos lábios. Aleluia. É isso que ele quer ouvir. Gemido da sua noiva. Lá atrás à minha esquerda. Lá atrás na minha direita. Na minha direita na frente. Na minha esquerda à frente. Na minha retaguarda, nos obreiros, nos músicos, na nave da igreja. Recebe o toque dele agora. Vou deixar você adorar. Ah, meu Deus, eu não vou terminar. Eu vou deixar você adorar. Nós deixamos ela pra você.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Parece que estou vendo um barulho de coral tocando no céu, sabe, Joelson? Parece que eu estou vendo que eu vou junto com o Joelson. É para Nova Jerusalém, pastor Apolo. Parece que nós estamos ouvindo o coral tocando e a voz dizendo: vinde noiva minha, vinde noiva do Cordeiro, preparado está desde a fundação do século aqueles que venceram a grande tribulação e não negaram meu nome. Me cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus por nesta noite. Deus abençoe. Vai para casa remoendo esta palavra. Deus abençoe, prefeito Joelson. Tamo junto. Não saia sem levar a sua carta. Tá? Glória a Jesus. Se possível, ainda hoje, fala com o Micael aí, ou com o Lucas, para fazer sua carta. Tá? Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe. Eu estou preocupado com o jovem que está atrás da Ingrid. Não sei se ele já é daqui, porque a máscara não deixa a gente conhecer, né? Não sei se eu estou conhecendo ele ou não. Se ele coopera, está visitando também hoje. Tá? Glória a Jesus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe também. Aleluia. Nossos irmãos. Aleluia, que está cooperando, visitando. Tá bom? Marlene, seu esposo, Brasilício, enfim, todos vocês. É a vossa casa. Vá para casa remoendo essa palavra. Tá? Deus abençoe nosso irmão que trouxe o seu quilo hoje. Nós ainda estamos recebendo a campanha do quilo, irmão. Sempre é bom você trazê-los. Glória a Deus. Irmão Joelson, você trabalha aqui na igreja no setor de missões. E como você trabalha no setor de missões e você agora vai virar um missionário, vamos dizer assim, de verdade. Porque quando vai ao campo se torna um missionário, né? Glória a Jesus. E a nossa irmã Sol com o nosso irmão Melk, eles vão estar assumindo o seu trabalho. Tá? Levanta as mãos aí, esse casal. Vem cá, vocês dois, vem aqui à frente, por favor. Vem cá, por gentileza. Esses dois vão estar assumindo o trabalho de missões aqui na igreja. Vai pegar o cajado para eles. Simbolicamente, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor. Eu quero pedir a esse casal que estenda as mãos.
Isso. Junte as suas mãos, as 4 mãos, umas com o outro juntos. Não fique isso, fica de frente para a igreja. E Joel se entregue. Os dois virou assim, ficou do mesmo jeito. E coloca essa Bíblia